E agora, Praz, é o Na Lata. Eu vou fazer uma pergunta e na lata você responde. Eu, a Bia e também o Danilo Lavieri. Teve Covid? Sim, agora no começo do ano. E o que te afetou? Cara, a minha capacidade física, respiratória, assim. Eu tive sintomas bem leves, mas depois demorei aí um mês e pouco para conseguir recuperar minha capacidade respiratória, assim. Vai lá, Bia. Tomou a vacina contra a Covid, Prato? Tomei as 3, vou tomar 4, 5 se precisar. Afinal de contas, eu sou jogador de futebol, né? Eu não tenho a mínima capacidade de me meter na decisão de um médico, de uma Anvisa, de um órgão específico para avaliação das vacinas. Né? E você acha que jogadores que se recusam a tomar vacina poderiam jogar ou eles deveriam ser vetados de entrar em campo? Isso é uma discussão que eu acho que também deve ficar para a parte que entende disso. Se trouxer algum prejuízo, algum perigo para os demais, a gente vive em sociedade, né? A nossa liberdade não é irrestrita. Às vezes fala, estão cerceando minha liberdade. A nossa liberdade vai até onde começa o direito dos outros, né? Ou então tu compra uma ilha, vai viver numa ilha e isolar todo mundo. Então tu vive em sociedade, tu tem que seguir as regras da sociedade, né? Tu não pode definir as regras tu sozinho. Tu não pode, eu acho que foi o Klopp que falou, tu não pode decidir que tu é livre para beber e dirigir porque eu sou livre, eu decido, eu quero, eu posso, eu vou beber e vou dirigir. Não, tem que seguir as regras de uma sociedade, ou então tu vai viver como ermitão numa ilha sozinho, né? Ô Praz, você sentiu falta das torcidas em campo, lógico, por causa da pandemia? Cara, eu acho que se tem uma frustração que eu tive no futebol, de encerrar a carreira, encerrei realizado, bem resolvido, foi de não ter podido jogar com torcida no Ceará, porque uma das coisas, assim, o futebol do Nordeste tem de mais espetacular, cara, vocês têm que ver um jogo do Ceará, a torcida, ela é diferente, ela tem um sotaque diferente, tem um ambiente diferente, e eu, infelizmente, na minha despedida de futebol, foi no Castelão com o estádio vazio. Os treinos fechados, sem a imprensa, fizeram diferença na preparação? Pro treinador, é melhor, né? Ele consegue trabalhar situações em que não vai estar exposto pro grande público, né? Agora, para quem trabalha no futebol, eu que estou comentando agora, é ruim. É ruim porque tu não consegue saber se o que está sendo feito ali no campo foi fruto de trabalho ou foi fruto do acaso, porque eu já tive alguns trabalhos de treinadores que as coisas aconteciam dentro do campo, mas totalmente ao acaso. Nada era... As pessoas às vezes achavam que era tudo treinado. Então, eu acho que para quem trabalha com futebol é ruim tu não saber o que o treinador está fazendo dentro do campo, né? No dia a dia. E, Praz, a gente vive uma onda de ataques em redes sociais. Você já foi vítima de ataques em redes sociais? Muitas vezes. Muitas vezes. E as pessoas culpam a internet, né? Isso que é o mais maluco. Não é a pessoa que está atrás do computador aí, do telefone, a culpa é da internet. E o que você faz quando você sofre esses ataques? Cara, teve um episódio agora quando eu me aposentei, né? Eu recebi no meu Instagram, agora não sei se 11 ou 12 mil comentários. E o meu assessor me mandou assim, só pra... E eu até dei print depois, cara. A surpresa que eu tive, porque de 11 mil comentários, 10.999 foram positivos. Óbvio, positivos que eu digo assim, não é elogio, mas alguns com crítica, mas normal. Mas teve um, cara, que o cara me xingou de cima a baixo, chamando de fracassado, perdedor, vai se aposentar, o fracassado vai estar com mais rebaixamentos do que títulos, sendo que eu não fui rebaixado nenhuma vez. Perdedor. Daí eu falei, eu vou ter que responder para esse cara, né? Aí eu respondi para ele, falei, meu amigo, tudo bem, sei que. Tá tudo bem sim, agora que tu tá se aposentando, seu perdedor. Cara, e foi assim, era um ódio assim, inexplicável. E ele era torcedor palmeirense. Que bom que saiu do meu time, pior goleiro da história do meu time. E aí eu perguntei para ele se ele estava passando por algum problema, porque eu tinha visto as fotos dele e vi que ele tinha uma família, uma esposa, um filho. Falei, se tiver com algum problema e eu poder ajudar, né, cara, dentro de alguma situação. E ele ficou mais bravo ainda, cara. E aí começou a xingar.
Cara, com certeza que essa pessoa é uma pessoa doente, né? E doente eu não falo fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, ela tem os problemas dela que ela não consegue entender, não consegue superar e tenta descontar em alguém para tentar botar para fora essas frustrações que ela tem, né? E isso se acentua nesse momento que a gente está vivendo mundial, né? De restrições, de Covid, de crise econômica. Isso acentua. Então, as pessoas usam muito o futebol para botar para fora, né? Para extravasar. E a gente, como jogador, tem que entender isso também, mas tem algumas coisas que são realmente absurdas, assim, absurdas. Ô Praz, na política, você se considera de direita, esquerda ou de centro? Então, cara, aí é difícil hoje, né? Se tu disser que tu é contra fulano, eles vão dizer que tu é a favor de ciclano, né? Olha, se hoje tu é contra o Bolsonaro, tu é a favor do Lula. Cara, isso é a maior mentira que tem. Eu não gosto de me limitar, cara, em termos políticos, sabe? Eu tenho algumas ideias da direita que eu acho que são adaptáveis, algumas da esquerda que são adaptáveis, daí no caso, então tu é centro. Não sei se eu me considero centro, mas eu tenho minhas ideias políticas, minhas convicções, mas, cara, hoje é difícil falar de política, viu? O governo Bolsonaro, bom, ótimo, médio ou ruim? Ruim. Por quê? Você... Mas não quer dizer que eu seja Lula, tá vendo? Porque já vão dizer que eu sou de esquerda. Mas por que ruim, Praz? Muitas coisas. A maneira como foi conduzida a própria pandemia. Eu esperava uma atuação econômica diferente. Que a gente vai falar de algumas coisas de desburocratização para se empreender no Brasil, políticas de fomento à cultura, à educação, principalmente, né? Teve muito desinvestimento, mas daí a gente vai entrar, mas que o governo dele foi na pandemia, que teve muita dificuldade, ok, concordo, mas isso não muda o que não foi feito, né? Tudo bem, foi um momento mais difícil para se governar, mas algumas atitudes deles tornaram o momento mais difícil ainda. Sem dúvida. Você apoiaria, se envolveria na candidatura de alguém para 2022? Apoiaria publicamente ou você se coloca fora dessa? Não, de maneira nenhuma. Cara, eu já reluto em apoiar pessoas que eu conheço relativamente bem, porque a gente, como pessoa pública, a partir do momento que tu apoia uma pessoa, tu bota o carimbo. É tu que tá lá, né? E só se fosse uma pessoa que eu conhecesse muito intimamente, que eu conhecesse muito bem, principalmente o caráter. Porque as ideias, cara, num país de 220 milhões de habitantes, a gente nunca vai conseguir agradar, né? Se tem uma política mais liberal, vai ter gente que vai gostar. Se tem uma política menos liberal, vai ter gente que não vai gostar. Então, as ideias, eu acho que a gente discute. Agora, o caráter, isso é inegociável. E hoje, para eu apoiar qualquer pessoa, eu não conheço ninguém em termos de caráter a fundo. Qual?